Boa tarde, meus queridos irmãos. Bendições para o Brasil. Hoje começamos o programa número 7 e o título do programa é um título muito especial. Nos gloriamos em las tribulações. Nos gloriamos em as tribulações. A base deste programa, a base bíblica, está em Romanos 5, do 3 ao 5, e diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. É a paciência a experiência a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando nós estamos no meio da tribulação, e eu quero partir hoje dizendo que tudo o que eu vou falar aqui não é porque eu passei a tribulação, estou no meio da tribulação. Eu posso falar no meio da tribulação, no que estou a sentir em estes momentos. Todos estes dias hemos falado da essência de Deus para nós, da essência de Deus no sentir do o que é Ele para nós. E Deus ratifica em esta escritura bíblica e fala especificamente das virtudes das novas vestes, vamos a punhá-lo assim, que Deus está a poner em você em este momento de tribulação. Isto é uma mensagem de esperança, mas mais que esperança, de segurança no meio da confusão. E é muito normal que no meio da confusão e no meio da situação você não entenda. E nós já havíamos falado anteriormente que a base da relação com Deus é a obediência. Por quê? Porque a deidade de Deus, como Deus trabalha, é impossível nós entender. E uma das coisas que indica-lhe a você que Deus está a trabalhar é seu silêncio. É o silêncio de Deus. Deus normalmente fala conosco no coração, nas orações, no sono, nós estamos a dormir, através de profecia, de profetas. Eu recomendo muito você ir aos canais de YouTube, aos canais de profetas. Por quê? Porque é uma ferramenta que Deus usa
através da profecia. E passa-lo a mim. Deus mantém-me informado do processo através dos profetas. E isso é uma bendição, porque Deus sabe exatamente no processo que você está a passar e como está a sentir seu coração. E quase em todo o tempo, Deus responde a você pelos sentimentos que você está a experimentar, produto da prova. O primeiro que temos que entender que uma vez que nós aceitamos o Espírito Santo, imediatamente aceitamos o Espírito Santo, nos damos o controle completo de nossas vidas a Jesus, a Deus, o Espírito Santo. Quando você dá-lhe o controle ao Espírito Santo, a Deus, a Jesus, você é impactado de duas maneiras. Havíamos falado anteriormente que o Espírito Santo põe em você o querer e o fazer. O Espírito Santo vai produzir em você o que você mantenha-se em oração e em comunhão com Deus. Este processo de oração, de leitura, de comunhão com Deus, é um processo que vai crescendo pelos cambios que o Espírito Santo vai fazer em você, dentro do processo. Por isso que você vai experimentando, porque eu digo por mim, no processo de dor, no processo de afastamento, porque Deus, no processo de solidão com Ele, Deus vai fazer em você afastamentos de gente e de relacionamentos que não vão de acordo ao processo de curação que Deus vai fazer em você. Por exemplo, em minha experiência, em minha situação, Deus está a trabalhar comigo, em meu coração, em minha situação, está a trabalhar também com minha bendição, com minha promessa. Afastados os dois. Um de uma maneira e outro de outra maneira. De igual maneira, pode suceder se você mantém-se com sua parelha, com seu casal. Deus trabalha individualmente com cada um. Por quê? Porque o propósito final de Deus é que vocês dois, a ser uma só carne, valem na mesma direção que Deus tem para cada um, para os dois, não em direções diferentes, porque o propósito de Deus primeiro é na família. Os cambios que Deus faz no processo em sua família. Os cambios que Deus
estabelece na família. Depois que há o afastamento, depois que você entra no poço, no fundo do problema, Deus trabalha com você no fundo do problema. E Deus trabalha com você de uma maneira particular e pessoal. Pessoa a pessoa. Deus trabalha em você como pessoa. E o trabalho é entre você e Deus. É no processo de dor, é no processo de sofrimento. Deus vai tirando em você tudo aquilo que eram as velhas vestiduras, as velhas coisas que faziam de você ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa que em esse momento não conhecia Deus, que estava escravizada ao pecado do mundo, ao pecado da carne. É por isso que Deus afasta você de todo o seu entorno, para precisamente trabalhar especificamente com você. É um processo extremadamente de muito dor, mas um processo extremadamente reconfortante. Por quê? Porque você, dentro do processo, vai dar-se conta que você está a experimentar cambios positivos. Onde você não tinha paciência, você tem paciência. Onde você não tinha paz, aún dentro das situações do teste, da prova, você vai sentir paz. E uma das coisas mais belas é ir experimentando a glória de Deus, ir experimentando com um amor, como um cirurgião, como um doutor, vai tirando peça por peça, vai moldeando em você um novo homem. E você vai experimentando os resultados desse trabalho de Deus. Há muitas situações diferentes, mas Deus não faz nada em você sem levá-lo da mão. Deus leva-lhe da mão, passo por passo. E não faz nada sem você ser avisado, sem você ser advertido do processo. O processo é doloroso porque é normal, porque ninguém quer sofrer, ninguém quer estar em situações difíceis, humilhantes, dolorosas, em saudade, em sofrimento, em tristeza, em decepção. Mas Deus vai lhe confrontando a você, com você mesmo e com o tipo de pessoa que você era e o novo homem que você está sendo transformado. É um processo extremadamente doloroso, porque nós
en nuestra carne, en nuestro pecado, temos que ser confrontados para nós ser transformados. Os golpes, o processo de dor é o processo que transforma, que cambia em nós por o poder de Deus. Deus vai trabalhando a sua fé. Sua fé é estirá-lo a você da carne, do processo carnal, e ir-lhe tirando e ponendo-lhe o processo espiritual, onde você, quando é inutilizado, porque Deus inutiliza completamente a você, de muitas situações, Deus afasta, Deus separa, ok? Deus põe-lhe em um processo de solidão, que é precisamente para que você se refugie em Deus, se refugie dentro do processo de dor, em meio do Deus, em meio de Jesus, Deus e o Espírito Santo. Quando você é confrontado, você experimenta muitas situações. Você é experimentado em situações para que você mesmo veja como você está actuando, comportando-se em meio do processo. Os cambios no Espírito Santo são cambios reais, não são promessas. Por isso é que é muito doloroso. Eu vou lhe contar de mim. Deus pôs em mim um processo de afastamento, pôs em mim em um processo de solidão completa. Deus praticamente tirou-me do mundo. Deus me afastou do que normalmente eu fazia. Completo. Depois de ter minha última prova, no último trabalho que eu tive, foi uma prova onde, o meio do processo de dor, de sofrimento e de solidão em aquele espaço que estava lá, eu tive a bendição de, no meio do dor, interactuar com muita gente em posições onde eu tive que ser confrontado com o serviço, servir a gente, ajudar a gente, trabalhar com gente, confrontar-me em situações de humilhação, de muita humilhação. Para quê? Porque nesse processo onde Deus permite que nós vivamos situações, é para trabalhar em nós e fazer os cambios que Deus tem programado em nós, para levar-nos ao propósito final. Eu tenho que dizer-lhe que, aunque o processo é extremadamente doloroso, o dor é incrível, eu tenho que dizer-lhe que a misericórdia de Deus, do Espírito Santo, a revelação de Deus em cada momento, em cada segundo, é muito grande. O processo é levado diretamente pela mão de Deus. Deus conhece especificamente
seu sofrimento. Deus conhece especificamente suas feridas, suas mágoas. Deus conhece especificamente de onde tem que trabalhar para que precisamente você não sofra mais. Você viva uma vida com propósito. Igual que eu passei por o propósito de estar na calle, de haberlo perdido todo, de estar em um processo de pérdida total, donde todo mundo deu-me espalda, aún gente que eu ajudei quando eu estava bem e eles estavam mal. E todo esse processo foi para entender uma coisa. E lembro-me com muito amor que Deus disse-me: agora entendes, filho, como eu sinto-me quando minha criação, meus filhos, os que eu chamo, os que eu invito através do Espírito Santo, dá-me espalda. Agora entendes como eu sinto-me. Como eu sinto-me de gente que tu queres, de gente que tu amas, de gente que tu aprecias. É a primeira gente que te trai, que o primeiro que te dá a facada de traição é essa gente. Agora entendes como eu sinto-me. Em esse processo, Deus ensina o perdão. O perdão a níveis que você passa comigo e passou comigo. Eu não sinto que perdonar, porque a transformação ha sido tão grande no processo que você tem que perdonar quando você sente algo em contra dessa pessoa, sente mágoa, sente dor. Mas o mais bonito do processo, que aí é que Deus trabalha em seu coração, é quando você não sente nada. Quando você solamente pode sentir tristeza por essa pessoa, mas nada mais. Quando você sente amor. Eu conheço gente perto de mim que eu sei que não me desejam no bem. Riem-se, tragam-me, mas não querem meu bem. Desfrutam com meu mal. Gozam-se em ver-me mal. E é isso que tem que marcar minha vida? Não. Essas são situações de aprendizagem. Por quê? Porque o processo é momentâneo. Aqueles que fazem bruxaria contra você, aqueles que fazem macumberia contra você, aqueles que são usados por o diabo, porque já venderam sua alma ao diabo. Porque não só são usados, senão gostam-se em servir ao inimigo. São gente que sabe qual é o resultado. Por quê? Porque
no nível espiritual, a deidade de Deus está por cima do diabo. Você é atacado por o diabo à medida que Deus permite que você seja atacado para trabalhar em você. Passou com Jó, passou comigo, mas o bonito da equação é que Deus, em este processo, indica-lhe a seus inimigos. Os seus inimigos sabem. O que faz macumberia contra você já foi advertido de que a macumberia não vai trabalhar e de que qualquer dano que trate de fazer na escuridão espiritual do inimigo vai devolver-se contra ele 7 vezes mais. Por quê? Porque você é uma possessão de Deus. Agora você entende as vantagens disto que Paulo explicava-nos na Bíblia, do processo de cambio, transformação e sofrimento. Temos que ver com Paulo. Perdão. Temos que ver com Pablo. Quem era Pablo? Pablo era um dos maiores perseguidores do Evangelho, da obra de Deus. E o que passou com ele? Como foi usado Pablo dentro desse processo? Passa o mesmo com nós. Quando nós somos resgatados, nós éramos do mundo. Não podemos olvidar isso. De onde Deus sacou-nos. Que era o que nós pensávamos. Pensávamos o mesmo que pensam a gente que está em contra de nós. A gente que está em contra do Evangelho. Essa é uma vantagem. Essa é uma vantagem. Que nós sabemos como eles pensam. Porque nós fomos parte disso. E nós sabemos de onde vão acabar. E de onde vamos acabar nós. E no processo tem que haver confrontação. Não, não pode haver confrontação. Porque precisamente este tipo de ação que ha sido levada por anos por as diferentes religiões do mundo, tem um mundo como tem. Por quê? Porque é a religião que cambia? Não. Porque sua ação que cambia? Sim. Mas cambia por quê? Cambia em você porque você entregou o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não escolhe a você, você não dá frutos. Não há cambios em você. Agora, é você que vai cambiar a outra pessoa? Não. Você vai ensinar a outra pessoa o que é servir a Deus. O que é viver uma vida em Deus. E quando essa pessoa é confrontada por um mundo e vê em você o que você tem e o que ela tem, seu testemunho faz que essa pessoa queira servir ao Deus que você sirve. Então, sua ação, seu exemplo,
faz que o Espírito Santo entre nessa pessoa, toque essa pessoa, porque essa pessoa vai cambiar como cambiou você por Espírito Santo. Recorde-se que somente o Espírito Santo pode ir a um coração inconverso e cambiá-lo. Nada mais. Não é religião, não é o que você possa dizer, não é... Não. É a ação direta do Espírito Santo, que é importante. Que é importante sobre o processo. Então, volvemos para a situação da prova. Você, dentro do processo, vai ser confrontado. Vai ser confrontado no mesmo processo, não por quem está ao redor de você, por mesmo Deus. E quando a gente que está ao redor de você, que não tem a Deus, questiona a seu Deus, é uma questão direita entre eles e Deus, os inconversos e Deus. O mesmo que era uma situação entre você e Deus. Porque você, igual que eles, era inconverso em algum momento. Você, igual que eles, tinha um preconceito de Deus muito diferente do que tem hoje. Por quê? Porque a prova em la que você está a passar está-lhe a demonstrar, dentro do processo de dor e cambios reais, quem é Deus. Que é o mesmo Deus que está cambiando sua vida. Você não se preocupe por o que pensa a gente ao redor sua, porque sua vida não é dirigida por o que pensa a gente. Sua vida não é tocada por o que a gente pensa. Porque ontem falávamos de a vaidade. E é gente que não conhece verdadeiramente a Deus. Então vivem em um processo de vaidade. Em um processo onde, lamentavelmente, criticam quando não têm direito de criticar nada, porque o único juiz é Deus. Você entende agora do que Deus está a fazer em sua vida? Você siga se enfocando no processo, porque o seu processo vai dar frutos. E esses mesmos que criticam, que se riem de sua fé, que falam o nome de Deus em vano, porque gente religiosa não é gente que verdadeiramente conhece a Deus, porque o que conhece a Deus cala a boca, não critica, tem temor de fazer algo que vá em contra de Deus, porque o primeiro que Deus disse que você não é quem para criticar a nadie. Mas como faziam os fariseus, eles criticavam a todo mundo, e os que verdadeiramente estavam cegos eram eles. Então, Deus manda-lhe a você um espírito a estar confrontando-se com gente que verdadeiramente não tem a Deus. Não. Você vai seguir em seu processo com Deus, personal.
E esse cambio em você, você pode estar seguro e segura que vai impactar a gente a seu redor. Aunque digam que não. Porque quando Deus toca, Deus transforma. Quando Deus trabalha, Deus deixa huellas. Quando Deus está em uma alma, Deus transforma e ensina as diferenças de viver no mundo e de viver no espírito com Deus. É isso que faz a diferença. É nosso trabalho confrontar ao incrédulo, ao equivocado? Não. Não é nosso trabalho. Nosso trabalho é seguir em obediência a Deus e dar frutos. Se eles necessitam ajuda, ajude. Se aquele que o critica, pague-lhe com amor. Se aquele que se ríe a vossas costas, pague-lhe com amor. Se aquele que anda constantemente em inveja, criticando você por as costas e fazendo tudo porque você caia, ame-lo, trate-lo diferente, como nosso Deus ha mandado. E nós temos um exemplo muito bonito. O processo, e foi algo que me revelou o Espírito Santo, que aqui vem o tempo dentro do processo da prova. Nestes meses, no processo da prova, o Espírito Santo deu uma revelação de Kairos e Cronos. E vista de uma maneira que nunca em minha vida, se não fosse por a revelação do Espírito Santo, eu podia lá ver dessa maneira. O Espírito Santo revelou-me que desde o momento de Getsemaní, onde Jesus estava e foi apressado no huerto de Getsemaní, hasta o processo da crucifixão, da expiração de sua vida, transcorreram horas. E que me revela o Espírito Santo? Esse tempo em Cronos, quando se rompeu, quebrou o velo do templo, quando Jesus ressuscita, morre, Jesus vive em Cronos, em Kairos. Deus vive em Kairos. O Espírito Santo revela-me que quando nós confiamos dentro do processo em Deus, Deus toma nosso dor, nosso processo em Kairos, faz que para nós outros, e no meio do processo, veamos-los com o tempo de Deus, não com o tempo nosso, porque o tempo de Deus é perfeito. Porque nós, no tempo de dor, em Cronos, se nós não depositamos nossa confiança em Deus, e Deus faz entender, receber, que Ele tem controle de nosso processo, faz-lo mais passável, mais curto. Isso foi que revelou-me o Espírito Santo. O processo é muito doloroso, mas tem que haver dolor para que haja cambios. Tem que haver marcas para que haja recordação. Okay? Tem que haver sofrimento para que haja recompensa. Agora,
O propósito de Deus é que você não esteja todo o tempo no processo. Claro que não. Você vai sair do processo. E você tem que facilitar sua saída do processo. Como? Deixar de questionar a Deus. Nós não fomos criados para questionar a Deus. Nós fomos criados para obedecer a Deus e pedir-lhe a Deus revelação dentro do processo. E Deus vai revelar cada parte do processo. Deus vai dar entendimento do que está passando em você. E você tem que ter a certeza que o resultado final são bendições. É a preparação que Deus está a fazer em você para que você seja usado e dê frutos para o reino. Porque para isso foi chamado. Essa é a conclusão. E isso é o mesmo para sua bendição, sua alma gêmea, já seja sua esposa, sua noiva, sua conhecida, a mulher que você tem um coração, que Deus pôs nesse coração. Aún no momento que vocês estén separados, aún no momento que ela esteja com outra pessoa. Você tem que entender isto. Você está passando por um processo porque é uma designação de Deus através do Espírito Santo para que você passe, para que você cresça, para que sua árvore, porque você é a cabeça da família, dê frutos. E sua alma gêmea está passando por seu processo de muito dor, estou seguro, de muita decepção. Por quê? Porque quando nós rejeitamos o chamado, a invitação de Deus, Deus traz-nos como? Por dor. Deus vai trazer. A minha alma gêmea vai ser traída. Seguro. Que vai passar por muito dolor. Vai passar por muito dolor. Mas, no processo, Deus está aí. E Deus está a me preparar a mim para eu dar do maná a essa alma gêmea. E para que essa alma gêmea em seu momento me dê a mim. Porque ante os olhos de Deus somos uma sola carne. E somos os dois no propósito de Deus que fomos escolhidos para dar frutos, para que minha casa dê frutos, para que se cumpram as promessas tanto em ela como em mim. Eu não deixo de orar um dia, 24 horas, por minha alma gêmea, porque seja resgatada, porque o Espírito Santo cambie o que há que cambiar, traga-la a seus pés. Minhas orações são constantes, porque isso é que Deus pôs em meu coração, não porque eu sou bom ou malo, é porque os cambios do que é você, uma nova criatura em Deus, é isso que produz. Ore por seus inimigos, ore por aqueles que desejam seu mal, abençoe aqueles que maldicem sua vida, abençoe-lo, porque você fazendo isso desarticula as armadilhas do diabo. E nós temos que entender algo. O diabo perdeu. Já, ele não ganhou. Tudo o que vemos ao redor de nós é mentira. É solamente um processo para ele roubar as almas
dos inconversos. Hoje foi uma conversatório muito diferente, com parte de testificação de minha situação. Eu sinto no Espírito que chegou aqueles que estão a passar por uma situação difícil. Eu quero finalizar com isto. Lembre-se o amor de Deus por você através de seu filho. Seu amor é tão grande por você que ele se desprendeu de seu único filho por você e por mim. O processo vai passar. Você vai crescer. E sua casa e você vai dar frutos. No nome de Jesus, eu declaro. Boa noite. Boa noite.